Romanos capítulo 14, versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Amém. Podem se assentar. Então, voltando ali no versículo 1, Romanos 14, 1, diz assim: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Aqui fala de alguém que é enfermo na fé. Depois no versículo 2 diz assim: porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Então nós temos duas expressões aqui. Uma, diz assim, aquele que é fraco, e no versículo 1, o que está enfermo, na fé. E só que as duas expressões, elas são traduções da mesma expressão em grego. Então, tanto nós poderíamos ter no primeiro versículo, ora, quanto ao que é fraco na fé, e depois então o que é fraco como legumes, como nós poderíamos ter quanto ao que está enfermo na fé, como está, no versículo 1, e depois no versículo 2 poderia estar, e o outro que é enfermo come legumes. A expressão, ela é exatamente a mesma, tem o mesmo significado, o mesmo sentido. Então,
quando o que está enfermo na fé, o que a palavra dá o imperativo aqui? É aquele que está fraco na fé, enfermo na fé, é para nós recebermos ele, para nós acolhermos este. Não é para nós desprezarmos, não é para nós julgarmos, é para nós recebermos. Ou seja, termos ele como um irmão em Cristo. E se é nosso irmão em Cristo, então nós recebemos, porque todo irmão a gente recebe. Todo aquele que é nosso irmão em Cristo, nós recebemos a este. Porque quem é que não pode ser recebido na comunhão do povo de Deus? É aquele que não é irmão. Aquele que não é irmão não é recebido na comunhão. Ele precisa se tornar irmão. Ele se torna irmão, ele se converte ao Senhor, aí ele passa a ser recebido na comunhão do corpo de Cristo. Afinal, nós não somos universalistas, nós cremos que a salvação é somente em Jesus. Então, aquele que foi salvo em Jesus se tornou um filho de Deus, se tornou um irmão em Cristo, e então passa a ter essa comunhão que é com o Pai e com todos os seus filhos. Recebei-o, e aí diz assim, recebei-o, e aí diz mais, não em contendas sobre dúvidas. Aqui contendas, discussões e dúvidas aqui poderia ser traduzido também como discernimento ou distinções. Porque justamente vai tratar o quê? Aqui, especialmente dois tópicos que são levantados, que é a distinção, a diferença entre dias, entre comidas e bebidas. Esses são os principais temas que são levantados aqui dessas distinções, esse discernimento que um fazia, a diferença entre uma coisa e outra, como julgando uma coisa santa e a outra imunda, como separando um dia e santificando esse dia, ou levando em conta os dias que estavam previstos na lei de Moisés. E aí qual é o ponto aqui? Não é para receber aquele que é fraco, aquele que está enfermo na fé, não é para recebê-lo, e chega aqui, meu irmão, e aí quando vê, começa a discussão, começa ali a contenda, e o objetivo de receber esse irmão é só para começar a falar e tentar convencer de a todo custo, de todo jeito, de que ele está errado naquele pensamento dele, e aí começa ali uma discussão. Não é esse o objetivo do acolhimento. Isso não significa que não vai haver instrução. O texto aqui está instruindo. Se já é dito que um é enfermo, o outro é forte, isso aqui já nos dá uma instrução do que é o padrão. Nós já temos então no próprio texto o que é o padrão. Mas agora aqueles que ainda não se adequaram, que ainda não têm esse entendimento, nós não precisamos forçar a consciência desses irmãos. Precisamos orar, e na medida que o Espírito Santo vá trabalhando no coração deles, aí pode ser que mais adiante venham a deixar esta fraqueza e passar a ser fortes. Mas agora, enquanto isso não acontecer, a consciência de cada irmão em Cristo não pode ser violada. Nós não podemos forçar o irmão a transgredir a sua consciência, aquilo que ele entende. Vamos, eu entendo que isso aqui é importante diante de Deus. Então, a gente não vai ficar ali recebendo o irmão para ficar ali contendendo, discutindo com ele sobre essas questões, essas dúvidas, esses discernimentos, distinções. Porque um crê que de tudo se pode comer, e o outro que é fraco come legumes. Fica aqui, chega por que diz assim, come legumes? Ou seja, não comia nenhum tipo de carne. Isso de fato é algo que vai ser repetido ao longo da carta. Então não apenas não comia alguns tipos de carne, como não comia nenhum tipo de carne. Diz aqui que só comia legumes. Qual é o motivo de que alguns aqui só estavam comendo legumes? Nós temos pelo menos dois motivos. Havia naquele tempo, todo o Império Romano, muita idolatria. E hoje não é assim, mas naquele tempo havia muitos templos idólatras onde animais eram levados e sacrificados. Só que esse sacrifício desses animais, entendo que existe uma diferença quando simplesmente o animal é sacrificado e quando ele é oferecido, por exemplo, em holocausto.
Quando é oferecido um holocausto, esse animal é completamente queimado, mas quando é apenas um sacrifício, a carne do animal era consumida. Só que muitas vezes a carne, uma parte da carne era consumida e outra parte não era. E aquilo que sobrava, aquela carne que tinha sido consagrada a um ídolo e sobrava, acabava sendo levada para o mercado, para os açougues e acabava se misturando com as demais carnes. Então, muitas vezes nos açougues, nos mercados da época, haviam ali, a pessoa ia para comprar a carne e muitas vezes não tinha como saber se aquela carne tinha sido oferecida a um ídolo ou não. Outro detalhe, pela lei, né, de Moisés, também havia, não só no sentido da carne sacrificada ao ídolo, mas como é que esse animal foi morto, né? Tinha todo, né, um critério também diferente ali nessa questão, né? Além também, é óbvio, dos tipos de carne, né, dos tipos de animais limpos, animais imundos. Então tinham várias questões ali envolvidas nessa situação da carne. O que fazia com que alguns, mesmo que fosse a carne de um animal limpo, né, digamos considerado, né, pela lei de Moisés, né, como um animal limpo, né, como a carne de boi, carne de ovelha e tal, poderia daqui a pouco esse animal ter sido oferecido em sacrifício, né, a um ídolo. E aí, então, para não correr o risco de comer uma carne de um animal que teria sido sacrificado a um ídolo, né, ou coisa do tipo, tinha então muitos irmãos em Cristo que estavam, né, tomando a decisão, então eu não vou mais comer carne. Porque uns, daqui a pouco, por terem aquele mesmo entendimento ainda, às vezes tinham vindo do judaísmo, então tinham aquele entendimento, né, ainda de acordo com a lei de Moisés, né, aquela diferença, né, de animais puros e impuros. Às vezes tinha, né, outros, mas esse animal é sacrificado ao ídolo, então, né, como é que eu vou saber se foi ou não foi? E aí, então uma outra questão ali, e diante de tudo isso, então alguns estavam tomando essa decisão de não comer carne. Essa decisão ela podia ser da parte de judeus, mas não só judeus, de gentios também. Porque Paulo, ele era judeu? Paulo era judeu, mas Paulo não tinha essas questões. E muitos aliás, praticamente todos aqueles judeus mais próximos que andavam com Paulo também não tinham problema nenhum com essas questões alimentares. Então havia muitos judeus cristãos que não tinham essa questão aqui de não comer carne, só ficar querendo comer legume e tal. Comiam de tudo. E eram judeus, né, por natureza, né, pela carne, e haviam se convertido ao Senhor e não tinham reservas nenhuma quanto à comida. Mas tinha judeus que tinham judeus, né, que ficou a vida toda ali, né, se cuidando do que comia, o que não comia e tal, e aí mantinha aquele costume, né, ficava com a consciência pesada se fosse, né, nem cogitava o fato de querer comer uma carne, né, que pudesse ter sido oferecida a um ídolo, alguma coisa assim, ou uma carne de animal imundo, né, alguma coisa desse sentido, então, né, preferia. Só que da mesma forma, isso também acontecia entre os gentios, porque os gentios, muitos deles haviam sido, vamos dizer assim, prosélitos nas sinagogas. Eles haviam se convertido antes ao judaísmo. Então, mesmo sendo gentios de nascimento, não eram judeus, mas eles também tinham esse costume. Também aprenderam, né, a diferenciar as carnes, a fazer ali, né, toda uma... E então ter todo esse cuidado, né, em relação às carnes e tal. E então haviam muitos gentios que poderiam estar tomando essa decisão também de não comer nenhum tipo de carne. Paulo já tinha dado instruções numa carta anterior que ele escreveu, a primeira carta aos Coríntios. A carta aos Romanos ela foi escrita depois das cartas aos Coríntios. E ele escreve aos Coríntios no capítulo, deixa eu ver, acho que é capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim, versículo 25: comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então,
o que acontece? A instrução, né, é o quê? É que tu não precisava ter aquele medo, mas e se lá no meio tiver misturado ali uma carne que tinha sido oferecida a um ídolo? Não tinha problema. Não tinha problema o quê? Lá no açougue, lá e comprar da carne, tá? Não é que não tinha problema de ir lá no templo do ídolo e comer da carne sagrada. É lógico que aí sim ia ter problema. Ir lá no templo do ídolo, tu ia estar participando de um culto idólatra e comer daquela carne. É óbvio que isso aí era pecaminoso diante de Deus. Mas agora, e tanto que houve instruções da parte, né, da igreja, dos apóstolos todos, né, escreveram cartas, né, para as igrejas dos gentios, para que se cuidassem em relação ao quê? A fornicação, a carne de animais sufocados, a carne oferecida aos ídolos e do sangue. Então os gentios eram para se privar apenas disso. Mas em que sentido que eles iriam se privar da carne de um animal sufocado ou da carne sacrificada ao ídolo? Daquilo que eles fossem lá, não era para eles pegar e matar o animal de forma sufocada, eles mesmos, ou não era para eles pegar lá e ir lá no templo do ídolo e comer a carne sacrificada ao ídolo. Mas agora, se lá no açougue lá tivesse uma carne, e daqui a pouco a pessoa que tinha matado o animal, tinha matado, né, de maneira, seja sufocado, ou o animal tivesse sido oferecido a um ídolo, a pessoa ia ter como saber? Não ia ter como saber. Como é que tinha sido a morte do animal, como é que tinha sido, se tinha sido oferecido ou não. O que era para fazer? Compra e come. Agradece a Deus e fica tranquilo. Não precisa ter receio, né, de comer aquela carne. Comer de tudo que se vende no açougue, no mercado. Agora, se a pessoa tinha dúvidas quanto a isso, que ela continuasse então sem comer, até chegar o tempo, né, onde tivesse então, né, revelação, né, disso e passasse então a comer. Mas, né, se ficasse com aquela questão a vida toda, que ficasse então, mas enquanto tivesse dúvidas, não deveria comer. Enquanto tivesse dúvidas, não deveria. Como diz aqui, ó, o que come não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Perceba que há dois verbos aqui que preste atenção. Fala de desprezo e fala de julgamento, tá? O que não, olha só, o que come não despreze o que não come. Então poderia muito bem aquele, né, que se entende, eu posso comer, estou tranquilo, minha consciência está ok. Poderia este se achar superior àquele que não comia e começar a desprezá-lo, achar, não, esse aí é um irmão de qualidade inferior, né, e tal, e começar a desprezar aquele irmão que não comia. O que a palavra diz? Não despreze o que não come. Por outro lado, aquele que não come, ele poderia, por sua vez, né, não, eu estou fazendo aquilo que está certo, porque eu acho que é pecado comer, e aí ele olhar para o outro que entendia que podia comer, e achar, esse aí está em pecado, e tal, e começar a julgar o irmão que comia. Era para ele julgar? Não julgue. Então, um não era para desprezar o outro, e o outro não era para julgar o outro. O que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Se ambos são irmãos em Cristo, se Deus recebeu a todos, se Deus a recebeu a ambos, quem sou eu, né, para desprezar o outro? Quem sou eu que não come para desprezar o que come, para julgar o que come? Ou quem sou eu que como para desprezar ou julgar o meu irmão que não come? Qual é o meu papel? Assim como Deus o recebeu por seu, o meu papel é recebê-lo, como diz no versículo 1, acolhê-lo, amá-lo como meu irmão em Cristo, sabe, ter carinho por ele, buscar a edificação dele, buscar o fortalecimento dele, que eu não venha, sabe, a tentar forçar a consciência dele e daqui a pouco servir de pedra de tropeço na vida dele. Versículo 4 diz assim, ó, quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai. Um poderia estar achando que o outro estava caindo em pecado. Não, para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar.
Então, assim como aquele que não comia, não era para julgar o que comia, o que ele era para ter em mente? Deus é poderoso para manter firme o meu irmão. E da mesma forma, aquele que, né, entende que é forte na fé, que tem uma consciência forte, essa questão de ser forte e fraco, isso é principalmente, lógico, isso pode envolver uma questão, né, do entendimento, tá? Da compreensão, né, da liberdade que nós temos em Cristo. Então a fraqueza está em não compreender plenamente a liberdade que se tem, mas também envolve, né, uma fragilidade, uma fraqueza na consciência. Então existem pessoas que têm uma consciência mais frágil, mais sensível, mais fraca, que é como a gente vê, por exemplo, lá em 1 Coríntios, né? Mais uma vez, né, aquele texto de 1 Coríntios, tanto um trecho no capítulo 8, como o capítulo 10 também, né, vai trazer luz sobre essa questão, e aí diz assim, ó: mas nem todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Então tu vê, eles não tinham um conhecimento completo, e esse conhecimento completo não é que não havia a informação, tá? Então não é que eles não tinham a informação, eles não tinham aquela assimilação dentro do coração que renovou o entendimento. Então entendo que existe uma diferença entre não ter o conhecimento por ser ignorante em relação a isso é uma coisa, esse não era o caso. Não era o caso nem em Corinto e nem em Roma. Não era que eles não tinham conhecimento porque eles eram ignorantes a respeito da questão da liberdade. Eles não tinham conhecimento no sentido de que aquele conhecimento não tinha ainda renovado a sua mente. E então eles não tinham assimilado esse conhecimento dentro do seu coração. Esse é o ponto. Então, qual era a questão? Eles deveriam então ser obrigados a fazer aquilo que a consciência deles ainda estava ali pesada? Não. Era para se dar tempo. Assim como Paulo fala lá aos Filipenses. Filipenses, no capítulo 3, e versículo 16. Mas naquilo aqui, aliás, versículo 15, diz assim, ó: por isso todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então, para que alguém possa, o conhecimento, né, da palavra, mudar a atitude, mudar o entendimento, renovar, transformar o entendimento e o coração, precisa haver uma revelação. E para isso precisa de paciência. Paulo aqui mesmo ele fala, né? Se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Podia não ser naquele momento exato ali, mas mais adiante. Ele tinha esperança de que, né, esse conhecimento, essa revelação do conhecimento do Evangelho e das doutrinas do Evangelho ia sendo cada vez mais assimilada, apreendida, compreendida, entendida, gerando renovação na mente e, por fim, ter uma mudança de atitude. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para si o próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Então aqui, vamos ler o versículo 6 também. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Quando fala aqui de diferença de dias, tá? E que um faz diferença, faz caso do dia, né? E ele faz isso para o Senhor. E outro não faz caso do dia, e ele não faz isso também para o Senhor. Qual é o ponto aqui? Nós temos pelo menos duas questões. Uma delas relacionada ao quarto mandamento e outra delas relacionada aos dias de festa. São duas questões que nós podemos colocar como distintas. Tá? Primeiro, em relação, vou comentar sobre os dias de festa. Havia necessidade dos gentios
e de maneira geral, de todos os cristãos, seja até mesmo judeus, havia necessidade de eles continuarem guardando os dias de festa? Não, não havia necessidade. Nós vemos, por exemplo, na carta aos Gálatas, onde Gálatas 4, versículo 10, Paulo questionando, os irmãos: guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 16, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Então, não era para haver julgamento em relação a essa questão, dos dias. Agora, em relação ao sábado, o que acontece? Nós não temos no Novo Testamento, tá, uma ordem específica para que se devesse guardar o sábado da mesma forma como acontecia no Antigo Testamento. Nós não temos isso. Assim como existe confirmação em relação a todos os outros mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honrar pai e mãe, e todos os mandamentos a gente tem confirmações. Em relação ao sábado não existe essa confirmação, essa reafirmação desse mandamento para dentro da nova aliança. Por quê? Porque o sábado ele se cumpre em Cristo. Cristo, ele é o nosso sábado. Ele é o descanso. Aqueles que estão cansados, sobrecarregados, ele diz: vem a mim. Vem a mim, aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele é quem nos dá alívio. Então Jesus, ele é o nosso sábado. A gente vê isso claramente lá em Hebreus. Eu não vou nem aqui abrir os textos, mas depois leiam em casa. Ali Hebreus, capítulo 3, capítulo 4. Isso mostra, que nós entramos no descanso. Quando? Quando nós nos convertemos ao Senhor. Então Cristo, ele é o descanso. Ele é o sábado. Então o sábado ele apontava para Cristo. Assim como ali em Colossenses. Eu li um versículo, em Colossenses 2, 16. Mas olha só Colossenses 2, a sequência, 17. Falava ali sobre dias de festa, lua nova, sábados. E ele diz que são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Então os dias de festa e o próprio sábado, eles eram sombras. Sombras do quê? Olha só. Eu tenho aqui um corpo. Tá? O que a luz está fazendo? Ela está projetando uma sombra no chão. Então as festas e o próprio sábado eram a sombra. Mas o corpo, que é a realidade que projeta a sombra, o corpo é de Cristo. Então, como é que a gente vai querer ficar com a sombra, reter a sombra, uma vez que o corpo está se apresentando diante de nós? Então nós devemos querer ficar com o quê? Com o corpo, com Cristo, que é o próprio cumprimento daquilo que as sombras, daquilo que os tipos apontavam. Agora, em relação ao quarto mandamento, nós também temos um outro aspecto que é um princípio. Tá? E esse quarto mandamento, como um princípio, ele continua válido, meus irmãos. Porque, vamos lá, qual é o princípio? Nós temos principalmente dois. O de descansarmos. Imagina alguém que pega e fica trabalhando noite e dia, não para, não descansa um dia da semana. Trabalha 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Como é que funciona? Está certo isso? Ou está contra os princípios da palavra? Está contra os princípios da palavra. Então, o princípio de haver um dia de descanso é um princípio bíblico. É um princípio que ele continua. E aquele que resolve trabalhar os 7 dias da semana e não descansar, e não cessar da sua obra, está pecando contra o Senhor. Isso aí eu não tenho receio nenhum de dizer, está pecando contra o Senhor. Então nós precisamos, se nós temos nosso trabalho, nós precisamos trabalhar 6 dias na semana, mas nós precisamos ter um dia de descanso.
Porque quando alguém resolve trabalhar os 7 dias da semana, o que isso está demonstrando? Duas coisas. Uma, falta de confiança em Deus. Falta de confiança em Deus. Segundo, avareza. Avareza, porque daí o que está fazendo trabalhar 7 dias por semana em vez de 6? É o dinheiro. É o dinheiro. Não, se eu não trabalhar mais esse dia aqui, eu vou ter um ganho menor. Então, o ganho maior faz com que ela decida trabalhar os 7 dias da semana. Então, tu vê, o quarto mandamento como princípio, tá? Eu não estou dizendo que tem que ser o sábado, tem que ser o domingo, mas tem que ter um dia na semana, que tu para, que tu cessa, onde tu não vai trabalhar. Por confiança no Senhor, para tu poder descansar, porque isso é sábio diante de Deus, sabe? Ele estabeleceu isso para quê? Para o próprio homem, para o cuidado do homem. O Senhor sabe a nossa estrutura, que nós somos pó, e que nós precisamos ter descanso, se nós continuarmos ali, daqui a pouco a gente está adoecendo, daqui a pouco a gente está, sabe, a nossa família, a gente não tem mais tempo para a família, começa, né, as coisas, os problemas virem porque o descanso não é observado, o princípio de Deus. Então, se alguém quiser, né, se alguém quisesse continuar guardando o sábado em si, o problema não seria esse. Porque, como diz aqui, aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Está fazendo para o Senhor, eu quero guardar o sábado para o Senhor, amém. Eu quero guardar o domingo para o Senhor, amém. Eu quero guardar a sexta-feira, tudo bem. O dia tradicional, né, que ao longo dos séculos, né, tem sido guardado pela igreja, né, tem sido o domingo. Isso não é coisa como alguns, né, dizem de Constantino. Isso é algo que já vem desde o Novo Testamento. Tá? De fato, o primeiro dia da semana ele vem sendo o dia especial, né, de culto, e desde as cartas. Aqui Paulo ele fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, né, no primeiro dia da semana, né, recolhei ali as ofertas e tal. Isso mostra, né, que havia um dia especial, né, onde, né, de reunião, de culto, que era o primeiro dia da semana. Por quê? Porque foi o dia que Cristo ressuscitou. Foi o dia interessante, né, que ele aparece no domingo para os irmãos, no primeiro dia da semana, após a ressurreição. Depois disso, ele vai aparecer de novo para os irmãos 8 dias depois, novamente no domingo, novamente no primeiro dia da semana. E quando Pentecostes, né, a festa de Pentecostes, né, ela se dá, qual era o dia da festa de Pentecostes? Ela necessariamente sempre caía no primeiro dia da semana. Então, o dia da festa de Pentecostes, ela caiu também no primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição. O segundo dia onde Jesus aparece novamente para todos os discípulos, quando Tomé, né, daí finalmente vê o Senhor. O dia do Pentecostes foi no primeiro dia da semana. Então, tudo isso, sabe, foi marcando. Então, ficou um dia especial para a igreja. O primeiro dia da semana acabou sendo, né, um dia né, especial para o povo de Deus, na nova aliança. Tanto que posteriormente a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, Paulo chega ali na cidade de Troade, quando o Eutico cai da janela, né, e tal, naquele evento ali. O que aconteceu? Paulo chegou ali naquela cidade e ele ficou a semana inteira com os irmãos. Ele ficou toda a semana com os irmãos. Mas qual o dia que eles pegaram e resolveram, né, se reunir para celebrar a ceia e tudo mais? No primeiro dia da semana. Eles podiam ter feito isso na sexta-feira, podiam ter feito no sábado, mas não, esperaram chegar o primeiro dia da semana para daí se reunir. Então a gente já vê que esse costume das igrejas, né, se reunirem, né, de o dia principal de culto, né, ser esse dia, né, o primeiro dia da semana, né, o dia que nós hoje, por exemplo, estamos aqui reunidos, né, isso aí já vem desde a época dos apóstolos. Isso não é algo que foi inventado posteriormente, como alguns dizem pela igreja católica ou coisa assim, não é, isso não é verdade. Mas, né, não vou ficar aqui insistindo nesse ponto, né? A questão é que quem quisesse, né, ter um dia específico, considerar um dia mais santo para o Senhor e tal, né, eu quero consagrar um dia da semana, né, para Deus e tal,
Quer fazer? Faz. Agora, não, eu considero todos os dias santos do Senhor. Para mim, todos os dias são iguais, né? E eu sirvo ao Senhor todos os dias. Amém. Então, cada um esteja firmado, inteiramente seguro em sua própria mente. Está fazendo isso para o Senhor? Está dando glória a Deus por causa disso? Pensa. Glória a Deus. O que não come, daí diz assim, depois na sequência, na metade do versículo 6, o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. O que não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Então, se ambos estão, o que estão fazendo, né, de acordo com a sua consciência, não estão transgredindo a sua consciência, e estão fazendo para o Senhor, estão dando graças a Deus, está ali, né, aquela pessoa já com alguns escrúpulos ali e tal, só comendo legumes, e ele dá graças a Deus. Amém. Estava fazendo que nem o Daniel, né? Daqui a pouco, né, olhou lá, Daniel, né, olha só, foi lá na corte do Nabucodonosor, decidiu não comer lá das iguarias, só comer legumes. Daqui a pouco a pessoa podia estar ali, né? Não, vou comer só legumes, vou seguir o exemplo do Daniel. Vai fazer isso para o Senhor? Vai dar graças pelos legumes? Amém. Glória a Deus, está dando graças a Deus. Agora o outro está ali, né, querendo comer aquela carne, né, e daqui a pouco, mas isso era, olha, eu fui lá no mercado e comprei, não sei se era sacrificado a ídolo ou não sei se o animal tinha sido sufocado ou não, fui lá no mercado e comprei, está aqui, estou fazendo a carne, e quando estiver pronta, vou orar ao Senhor, vou dar graças a Deus e vou comer. Glória a Deus. Aí, porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí, meus irmãos, quero fazer uma pergunta: para quem é que vocês vivem? Para quem é que vocês vivem? Porque, assim, aqui é óbvio, aqui está dizendo assim, né? Nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Mas assim, isso não pode ser algo que a gente apenas compreende com a mente e que não é algo prático na nossa vida. Nós precisamos, de fato, viver baseados nesse entendimento. A nossa vida toda, tudo aquilo que nós fazemos deve ser baseado nessa compreensão. Então, quando nós comemos, quando nós bebemos, quando eu trabalho, quando eu faço qualquer outra coisa, tudo que eu faço, eu devo fazer para o Senhor. Sempre com isso. Eu não estou vivendo nessa terra para mim mesmo. Eu estou vivendo para o Senhor, para o seu agrado. Então eu tenho que buscar entender assim, o que eu estou fazendo, eu estou agradando a Deus naquilo que eu estou fazendo? Na maneira como eu estou vivendo. No caso, a minha vida tem sido um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como é que tem sido a minha vida? Porque é disso que está falando aqui. Quando fala aqui sobre nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si, que justamente está novamente trazendo à tona o mesmo princípio de nós nos oferecermos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É oferecermos a nossa vida como um culto a Deus. Tudo que nós fazemos pensando nos princípios de Deus, na vontade de Deus, se nós estamos agradando a Deus com aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos. Tudo, para que em cada detalhe do que nós fazemos, do que nós agimos, para que em tudo nós possamos glorificar a Deus. Como Paulo fala aos Coríntios, nesse mesmo ponto que ele estava ali falando sobre carnes sacrificadas aos ídolos e tal, o que ele argumenta assim, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então nós passamos a entender que a nossa vida ela tem que ser uma vida de adoração, porque a adoração, meus irmãos, ela não é só aquele cântico, né, mais lentinho, né, no momento do culto. Tem gente que acha assim, né, parece que faz aquela coisa assim, o louvor é aquela música mais agitada e a adoração é quando é aquela música mais lenta, assim. Não é, isso aí não é bíblico, meus irmãos, essa divisão de louvor e adoração e tal. Toda vez que nós louvamos a Deus, nós estamos adorando a Deus.
Então, todo louvor a Deus é adoração. Tá? Só que a questão é que o louvor, vamos dizer assim, ele está dentro da adoração. Mas a adoração é que ela acaba envolvendo, né, um escopo maior de coisas do que o louvor. O louvor, e outra, meus irmãos, louvor também não se restringe somente à música, tá? O louvor, justamente, nós podemos estar orando ao Senhor e louvando a Deus em nossa oração. Nós podemos estar, eu estou aqui pregando, e na pregação eu posso estar louvando a Deus. Quando eu exalto a Deus na pregação, quando eu anuncio o quão grandioso Deus é, o quão tremendo Deus é em seus atributos, em seu amor, o que eu estou fazendo? Estou louvando a Deus. E da mesma forma também estou adorando. Então a adoração, ela acaba sendo, né, algo muito maior, e é algo maior do que aquilo que é realizado também, né, aqui. Por mais que o culto, a gente venha, né, com o objetivo de adorar a Deus, esse é o principal objetivo de nós nos reunirmos como igreja, mas o nosso culto a Deus, a nossa adoração a Deus, ela vai também se dar junto com as nossas famílias, ela vai se dar no particular, mas aí e de maneira mais ampla ainda, ela vai se dar em tudo aquilo que nós fazemos em obediência ao Senhor, agradando ao Senhor para a glória do Senhor. Então, nenhum de nós vive para si. Que a gente, de fato, que isso venha a ser uma verdade, que isso seja uma verdade em nossas vidas. De não estarmos vivendo para nós mesmos. Porque quando a gente olha para o mundo, como é que cada um está vivendo? Está vivendo para si. Então nós, o povo de Deus, nós precisamos ser diferentes. Nós não podemos, agir da mesma maneira. Você está lá no teu trabalho, tem um colega de trabalho. O teu trabalho tem que ser diferente do dele. Porque tu está está servindo não simplesmente a homens, mas tu está servindo ao Senhor. Então isso vai fazer toda a diferença. Vocês podem estar fazendo a mesma coisa. Quem olha assim de fora, então eu estou fazendo o mesmo trabalho. Mas agora, qual é a intenção que há no coração? A intenção do crente eu estou aqui, agradando ao Senhor. Eu sei que eu estou fazendo, né, o meu trabalho aqui, o dinheiro que eu ganho com isso, não é somente para eu gastar comigo mesmo. Eu sustento a obra do Senhor. Se tem um necessitado, eu acudo àquele que está em necessidade. Eu pago as minhas contas, não fico ali gastando dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é necessário. Eu uso bem os recursos que Deus está me dando. Cada um, vai ter intenções diferentes com o seu trabalho. Um está ali daqui a pouco querendo trabalhar por causa do status, começa a se esforçar, e o esforço que ele tem no seu serviço é porque ele quer ser reconhecido pelos demais, ele quer ser grande, ele quer ter o nome dele, fazer o nome dele e tal. E o outro quer fazer um bom trabalho por justiça, porque ele sabe que isso é o correto a se fazer diante de Deus e diante dos homens. Eu vou fazer bom trabalho, eu vou me esforçar ao máximo, mas o meu objetivo não é ter o reconhecimento dos homens ou tudo mais. Eu está ali humilde, está ali querendo, como a gente leu lá em Romanos 12, ambicionando coisas altas e tal. Está ali fazendo o trabalho dele bem. Se ele for promovido, vai ser porque ele é um bom trabalhador, mas não que o objetivo dele ele quer atingir o topo e, status e tudo mais, como é o objetivo da maioria das pessoas do mundo. Então nós não vivemos para nós, nem morremos para nós. E aqui é interessante, né? Porque não diz assim só que nós não vivemos para nós, diz, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e depois novamente repete. Se morremos, para o Senhor morremos. Isso mostra que a morte para o crente, ela não é um tabu, não é uma coisa que deve nos botar medo, nos assustar. Nós devemos estar preparados para a morte. Nós devemos estar preparados para morrer. Nós devemos entender, o que é a morte e ter uma expectativa assim como Paulo tinha. Se eu morrer, que bom, vou estar com Cristo imediatamente.
Então, se eu morrer, eu sou do Senhor e continuo sendo do Senhor. A morte não me separa do meu Senhor. Outra, eu quero glorificar a Deus, não só com a minha vida, mas eu quero glorificar a Deus com a minha morte também. Então, isso aqui pode estar apontando para uma questão, por exemplo, um martírio. Não estou dizendo, não vou vincular e restringir somente a isso, tá? Mas uma das situações, tem uma perseguição e aí o crente corre o risco de ser morto. Ele não vai fazer de tudo para escapar da morte. Lógico que se puder fugir, foge. Jesus mesmo deu essa orientação. Te persegue numa cidade, foge para outra. Mas agora, tu não vai fazer de tudo para... Não. Tu vai fazer o possível. Mas daqui a pouco, né, te alcançaram ali e tal. Tu vai negar o teu Senhor para continuar vivo? Óbvio que não. Tu vai glorificar Deus com a tua morte. Eu morro, mas eu não nego o meu Senhor. Eu vou morrer para o meu Senhor. Agora, eu estou doente. Estou em estágio terminal no hospital. Estou com câncer ou alguma outra doença grave. Né? Oro para que seja curado, mas se Deus não quiser me curar, eu sei que eu vou ir para a glória. Essa pessoa, ela está tranquila, ela está mesmo em meio a essa tribulação, ela está com uma esperança viva, que a torna alegre, paciente em meio à tribulação. O que está acontecendo? Se esse crente vier a morrer nessa situação, ele está morrendo para o Senhor, porque está glorificando a Deus mesmo em sua morte. E é assim que nós devemos fazer, meus irmãos. Nós não podemos ter medo da morte. Nós devemos ter justamente qual objetivo? Que Deus seja glorificado, tanto na minha vida como na minha morte. Que eu venha glorificar Deus em tudo. Aí diz mais, porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Então Jesus, ele ressurgiu, olha como fala, sabe? Ele morreu, ressurgiu e tornou a viver. Repete 2 vezes, para deixar bem enfatizada, a ressurreição de Cristo. Usa 2 versões diferentes, ambas apontando para a sua ressurreição. Ressurgiu e tornou a viver para ser... Qual o objetivo que Jesus ressurgiu? Para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Porque justamente o que ele diz? Antes de subir ao céu, lá no final de Mateus, toda autoridade, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Então, depois de ele ter ressurgido dentre os mortos, ele passa, como Messias ressurreto, a ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Isso compete a Cristo como Messias. Ou seja, o fato de ele ter se encarnado, morrido e ressuscitado, isso não está vinculado à questão dele como Deus, em sua natureza divina, porque como Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, sempre foi, nunca deixou de ser. Ele não perdeu a autoridade ou poder quando se encarnou. Tem gente que acha assim que Jesus, quando estava aqui como homem, é como se tivesse deixado de ser Deus, e aí teria perdido o poder, e tal, e depois que ressuscitou, daí ganhou de volta. Não, meus irmãos, isso não é verdade, tá? Não funciona assim. Jesus nunca deixou de ser Deus. E se ele nunca deixou de ser Deus, ele sempre continuou sendo todo-poderoso, tendo toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele, como Deus, essa é a verdade. Sendo onipresente, onipotente, onisciente, ele em seus atributos divinos, ele não foi diminuído em nada. Porque Deus não pode haver mudança, nem sombra de variação em Deus. Então Cristo, em sua natureza divina, não houve variação, não houve mudança. Mas ele, como homem, justamente ele precisou se tornar um homem, ele precisou assumir a natureza humana para que pudesse provar a morte. Porque poderia ele, em sua natureza divina, provar a morte? Óbvio que não. Mas agora, como homem, ele provou a morte. Como homem, ele morreu, ele ressuscitou. Como homem, então, ele recebe toda a autoridade nos céus e na terra.
e continua nos céus, como homem, intercedendo por nós. E vai voltar à terra como homem, para governar essa terra por 1000 anos. Como homem, Jesus Cristo, uma vez que ele se encarnou e tomou a natureza humana para si, ele nunca mais vai descartar essa natureza. Ele está unido à natureza humana para sempre, eternamente. Aí diz assim, então Cristo é o Senhor, né? Tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu que julgas teu irmão, ou tu também, por que desprezas teu irmão? Aliás, tu por que julgas teu irmão, e tu também por que desprezas teu irmão? Lembra os verbos que eu disse para prestar atenção antes? Um julgando, outro desprezando. Aqui novamente traz à tona aqui a questão de novo. Tu, por que julgas teu irmão, ou tu também, por que desprezas teu irmão? Por que o fraco está julgando o forte? Por que o forte está desprezando o fraco? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de um ponto aqui, porque isso aqui também está apontando para a divindade de Cristo. Eu sempre gosto de ressaltar os textos, né, que apontam para a divindade de Cristo. E olha só, todos vamos, né, comparecer ante o tribunal de Cristo. Olha o que diz na sequência. Porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vê? Ali antes diz, todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo. E depois no versículo 12, né, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então o mesmo tribunal de Cristo, o mesmo Cristo a quem nós vamos ter que nos apresentar e prestar contas diante dele, ele é Deus, porque é dito aqui que nós vamos prestar contas de si mesmos a Deus. Então aqui nós temos mais uma prova, né, mais um texto, né, que prova a divindade de Cristo. Não só isso aqui nos chama a uma responsabilidade, nos chama a um temor, porque afinal todos nós vamos ter que prestar contas de tudo aquilo que nós fizemos, de cada palavra que dissemos, da maneira como nós vivemos e morremos. Porque se nós vivemos e morremos e tudo isso é para o Senhor, ou pelo menos deveria ser para o Senhor, se nós não estamos vivendo e não morremos para o Senhor, mas de maneira egoísta, nós vamos ter que prestar contas de tudo isso. Nós vamos ter que prestar contas do bem ou mal que nós fizemos com o nosso corpo. Então não é porque nós somos salvos pela graça que nós vamos estar livres da prestação de contas. Não, todos nós vamos ter que prestar contas. Nós podemos ser salvos e estarmos com a nossa salvação garantida, permanecendo em Cristo. Mas isso não vai nos livrar da prestação de contas. Então que nós tenhamos isso sempre em mente. Sabe que cada atitude, cada ato, cada palavra, de tudo nós vamos ter que prestar contas diante de Cristo, diante de Deus. Versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. O que é isso, né? Nosso propósito ser não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. É o seguinte, aí está ali o irmão que tem, né, um problema ali em relação à comida. Por exemplo, o irmão não come camarão, ou não come carne de porco, ou não come alguma outra carne ali. Aí eu vou, o irmão vem, né, me visitar, aí eu vou ali e faço, né, um pernil, né, eu faço um risoto de camarão e tal, né, e eu sei que o irmão tem problema, daí ele chega, não, mas olha só, é que não tem problema, tá? Olha só, a gente sabe pela palavra que a gente tem essa liberdade, a gente pode comer, não tem problema, irmão, come. O que tu está fazendo? Tu tá colocando um tropeço ou escândalo no irmão. Por quê? Porque se a consciência dele ainda está frágil nesse aspecto, ele daqui a pouco ele pode até comer. E aí é que está o maior problema. O problema é se ele comer. Porque se ele comer e a consciência dele ainda está
Tá, tudo bem, ele vai acabar comendo, mas depois ele vai, por que eu fui comer? E aí ele vai ficar com a consciência pesada, ele vai, sabe, machucar a consciência dele, por causa que ele acabou cedendo e comeu, mas não estava ele não tinha convicção de que ele podia fazer aquilo. Então nós não devemos, né, tentar, né, ser aquele que tenta, né, quando que, não tem problema. No momento que ele tiver, não, agora, passou um tempo, estou seguro já, né, não, realmente, né, eu entendi pela palavra que não tem problema nenhum, e aí vai lá, tá, e tudo bem, né, de fato houve ali, já está inteiramente seguro em sua própria mente, tudo, ok, mas agora enquanto não for o caso, que nós não venhamos a estar ali, né, servindo de pedra de tropeço na vida do nosso irmão, por quê? Vamos ver a sequência aqui, ó. Eu sei, estou certo, versículo 14, eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Ou seja, né, como nesse exemplo ali, o irmão foi ali, tu ofereceu a comida e tal, ele acabou comendo, o que aconteceu? Depois ele vai estar ali contristado, porque ele acha que pecou diante de Deus. E no caso dele, de fato ele pecou. No caso dele, de fato ele pecou. Por quê? Porque ele não fez isso por fé. Vamos lá. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Então, não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Então, se nós temos algo que nós comemos que nós julgamos bom, então que a gente não vem, mas daí o outro irmão considera mal, nós não venhamos a usar isso como uma pedra de tropeço na vida dele, porque senão aquilo que é bom, aquilo que nós damos graças ao Senhor quando comemos, e recebemos, né, como algo bom da parte do Senhor, vai acabar sendo objeto de blasfêmia. Olha só, né? Então não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Isso aqui daí vale para ambos, né? Vale tanto para aquele que daqui a pouco está querendo forçar o outro a comer, como vale também para aquele que acha que não podia comer e tal, né? Que está ali, né? Não posso comer e tal. Não, o reino de Deus não é comida nem bebida. Como diz lá em Hebreus capítulo 12, diz assim, ó. Aliás, Hebreus 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitam aos que a ele se entregarem. Então, o foco, né, o nosso coração não é o alimento que vai transmitir graça ao nosso coração, né? O nosso coração não vai ficar mais forte por causa da comida que a gente comeu. O nosso coração ele é fortalecido pela graça do Senhor. Aleluia. A graça que de fato fortalece. E o reino de Deus é um reino de graça. E diz mais aqui, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E é interessante a relação que tem esse texto aqui. O reino de Deus não é comida nem bebida, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Com Romanos capítulo 5. Porque aqui nós podemos entender esse texto, né, do reino de Deus aqui, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, de dois sentidos. No sentido vertical e no sentido horizontal. No vertical é o que nós temos apontado lá em Romanos capítulo 5. Versículo 1 em diante, olha só. Tendo sido, pois, justificados pela fé, então aqui fala da justiça, quando nós entramos no reino de Deus, como é que nós passamos a fazer parte do reino de Deus? Quando somos justificados. Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha isso. Então, uma vez justificados, né, uma vez fazendo parte, né, tendo recebido essa justiça de Deus, então nós passamos a ter paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, né, Romanos 5, 2. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também
nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência esperança, 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 né? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, aqui nós temos, né, esse ponto aqui, né, que nos traz assim, ó, a justificação, a paz com Deus, e depois na sequência, né, quando fala assim dessa glória, né, na esperança da glória de Deus, né, e tudo mais, essa firmeza em meio às tribulações, isso aqui tudo também aponta, sabe, para a alegria que nós temos por meio do Evangelho. Agora, voltando aqui para Romanos 14, né, quando diz assim, que o reino de Deus ele é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, ele também tem um aspecto que ele é horizontal, né? Ou seja, isso fala, né, de nós agirmos com justiça. E o que é agir com justiça? Agir com justiça é cumprir a lei. E o que é o cumprimento da lei? É o amor. O que é que está sendo martelado aqui nesse capítulo aqui? O amor. Então isso aqui fala da nossa justiça para com o nosso irmão. Nós agirmos com justiça, ou seja, agirmos em amor. De nós agirmos em amor, de nossas atitudes serem atitudes amorosas para com os nossos irmãos. Então, primeira coisa, justiça. Depois, paz. De nós termos paz com o nosso irmão. De nós não estarmos ali, sabe, né, tendo divisões, tendo discussões, contendas, mas buscarmos termos paz em nosso meio. E por fim, né, alegria no Espírito Santo. Alegria que é algo, né, que o Espírito Santo derrama em nós e que é uma alegria que deve ser compartilhada no meio do povo de Deus. O estarmos uns com os outros deve ser algo alegre. Não pode ser, sabe, vou lá para a igreja, né? Eu estou triste, assim, né? Tem que ir, né? Mais um dia, né? Não, né? Tem que ser algo, né? Estarmos com o povo de Deus, estarmos cultuando a Deus, estarmos, né, juntos, né, em comunhão na igreja, sabe? Isso tem que ser algo alegre. Isso é o reino de Deus sendo manifesto. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Deus, serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Então, se nós estamos buscando ser justos, amorosos em tudo, termos paz com todos, né, sermos alegres, né, não sermos aqueles, né, que vão causar tristeza, né, como diz ali antes, né, se por causa da comida se contrista o teu irmão, né, então o nosso objetivo não é causar tristeza, não é macular a consciência para que haja tristeza, não, nosso objetivo é que haja edificação, né, em meio à alegria do Espírito Santo. E aí, então, quem nisto serve a Cristo, agradável a Deus e aceita os homens, é aprovado pelos homens. Então, sigamos, pois, olha o versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz. Então, aqui, novamente, né, reforçando, né, esse aspecto, né, horizontal do reino de Deus, né, da paz, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Então, nosso objetivo tem que ser edificar uns aos outros. Não é simplesmente o objetivo de tentar a todo custo convencer o outro, né, da nossa posição, mas é buscar a edificação, na paciência, na esperança. Né? Com o tempo Deus vai dando, né, um entendimento cada vez mais harmonioso no nosso meio, mas quanto mais a gente fica ali muitas vezes, né, batendo e tentando, né, às vezes, daqui a pouco, às vezes, em vez de a gente conseguir produzir aquela edificação, a gente vai, né, causar mais dificuldade ainda no caminho. Então a gente possa, né, buscar a paz e a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas novamente repete. É verdade que tudo é limpo. Ou seja, qual é o posicionamento de Paulo em relação a isso? É verdade que tudo é limpo. Mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então, aquele que não julga que tudo é limpo, mas ele acaba comendo, vai mal para ele, porque ele está comendo com escândalo. Versículo 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Isso não significa que tu vai
de maneira absoluta, né, não comer. Mas é naquele exemplo ali, tu não vai ficar ali, né, oferecendo, né, para o teu irmão para conduzi-lo, né, ao pecado, transgredindo a sua consciência. Mas também se num determinado contexto, numa determinada circunstância, precisar se abster, então que se abstenha por amor ao teu irmão. É interessante, né, que a gente fala assim, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, se escandalize ou se enfraqueça. Aqui o termo vinho, o termo grego oinos. Oinos ele tem dois significados: suco de uva e o vinho, né, no caso o suco fermentado. Então, oinos tem esses dois significados. É lógico que muitos, né, pegam e dão para, toda vez que aparece oinos, dão sempre o significado de vinho alcoólico. Muitos chegam, né, quando vem oinos, já dão coloca ali o carimbaço. É vinho alcoólico. E entendem então que toda vez que está ocorrendo o termo oinos na escritura, né, no Novo Testamento, sempre está se falando, né, de vinho alcoólico. Eu discordo dessa opinião, porque é uma opinião, né, essa questão de definir tudo como vinho alcoólico é uma opinião. É uma opinião que é contrária a vários princípios bíblicos, especialmente, né, por exemplo, quando Jesus vai lá e transforma, né, a água em vinho. Aí tá lá, o povo já tinha, né, imagina que, digamos que ele já tivesse bebido, né, vinho alcoólico. Aí tá lá na festa, acabou, daí Jesus vai faz mais de 600 litros de vinho alcoólico para todo mundo, né, terminar de se embriagar. Eu acho assim tão estranho esse negócio. Só que o que acontece? Então, muitas vezes quando se tem o termo vinho, o vinho ali, ele pode muito bem ser traduzido como suco de uva. Porque, de fato, oinos no grego tem os dois significados. Pode, dependendo do contexto, apontar para um ou para outro. Um exemplo, né, Timóteo. Timóteo era alguém que bebia suco de uva. Eu não estou nem entrando na questão de vinho. Suco de uva, ele bebia suco de uva? Não bebia. Sabe o que ele bebia? Somente água. Ele bebia somente água. Porque Paulo, ele fala assim para ele em dado momento: não continues a beber somente água, mas bebe de um pouco de vinho. E aí tem gente que, então, aqui, eu posso beber um pouquinho de vinho. Só que o vinho ali não precisa necessariamente ser o vinho alcoólico. Ali pode ser também, na própria exortação a Timóteo, pode ser o suco de uva. E aí, mas qual é o ponto? Paulo não disse, não continua bebendo aí só água, suco, né, leite, outras bebidas. Paulo não fala assim, né, tipo, dando toda uma lista de bebidas, né, que não tinha álcool e que Timóteo bebia. Bebe aqui um pouquinho, né, de uma bebida aqui que tem álcool também. Não era, sabe? Paulo disse que ele bebia somente água. Esse é o ponto. Ele bebia somente água, nada mais. Então, por que será que Timóteo bebia somente água? Pode ser que por causa de situações semelhantes aos princípios esses aqui de Romanos. Pode ser que num contexto determinado, né, em que ele estava, ele achou que era necessário, assim como Paulo mesmo, né, circuncidou Timóteo por causa dos judeus da região onde eles iriam ministrar. Era preciso? Era uma coisa essencial que Timóteo fosse circuncidado? Não. Mas para não causar escândalo, ele fez isso. Então pode ser que Timóteo não bebesse água, né? Aliás, só bebesse água por um tempo, por causa de uma situação semelhante aos princípios aqui de Romanos 14. Mas vamos prosseguir aqui. Versículo 22. Tens tu fé? Tem em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Então, sabe, aqui novamente diz assim, tu te considera forte, tu te considera, né, aquele que pode comer, então tu é bem-aventurado, né, se tu não te condena, né, a ti mesmo naquilo que tu aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Por quê? Não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, aqui nós temos um princípio, que é um princípio geral. Isso aqui vai se aplicar não só à questão aqui da comida, mas vai se aplicar a tudo na nossa vida. Porque tudo que não é de fé é pecado. Então,
Isso aqui vai estar até mesmo linkado com aquela própria questão ali adiante só, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Porque isso aponta que todo o nosso modo de viver, tudo que nós fazemos em nossa vida, deve ser um fruto da fé, deve ter a sua raiz na fé. Se as nossas atitudes não forem atitudes movidas pela fé, por uma fé na palavra de Deus, entendendo qual é a vontade de Deus, se as nossas atitudes, os nossos atos, nossas ações não forem movidas pela fé, não tiverem a sua raiz na fé, são pecaminosas. Por isso que alguém que está no mundo, que não conhece o Senhor, toda a sua vida é pecado. Mesmo quando faz coisas aparentemente boas. Por quê? Porque não está fazendo nada por fé. Está fazendo tudo por outros princípios, não pela fé. Então, quando alguém se converte ao Senhor, não é que precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender porque um dia lá eu fiz um negócio, eu passei a perna em alguém lá e dei o calote, não paguei o que eu devia e tal. Porque tem uma vez lá que eu forniquei, tem uma vez que eu enchi a cara lá, bebi até... Daí fica ali lembrando de um ato, de outro. Não, quando alguém se converte, o Senhor precisa se arrepender de todo o período anterior de vida que viveu. Porque não estava vivendo para o Senhor, estava vivendo para si. Estava cheio de um monte de pecados que você não tem nem ideia de quanto pecado cometia. É na medida que vai na caminhada, se santificando, aprendendo, é que vai depois perceber um monte de coisas que tinha, né, de pecados e que... Né, então, ou seja, quando alguém se converte, você precisa se arrepender de tudo. Então, lembre-se disso. Que não é de fé, é pecado. Então, o que nós vamos fazer, nós precisamos fazer com fé, com uma convicção, uma boa consciência. E para nós finalizarmos, né, aqui já finalizei a leitura aqui, né, dos textos todos. Só um aspecto, né, daqui da consciência, né, que é o principal princípio aqui contido, é o quê? É a consciência de não ser, né, maculada. Por que isso? Porque essa importância, né, esse cuidado do irmão mais forte com o irmão mais fraco, né, de não macular a consciência dele. Para, como diz ali antes, né, não destruas a obra de Deus, né, com a tua comida. Porque se a gente estimula esse irmão a macular a consciência dele, um abismo vai chamando o outro. Pode ser que naquele ponto ali, ele cedeu e aí ele acabou pecando porque ele transgrediu a consciência dele e pecou naquele ato ali. Mesmo que em si mesmo não fosse pecaminoso. Mas porque ele transgrediu a consciência, ele acaba pecando. Mas se ele transgride a consciência naquele ponto, daqui a pouco pode ser que no passo seguinte ele já está transgredindo a consciência dele num ponto que de fato é pecado para todos. Então, na medida que a pessoa ela vai... Imagina, nós não podemos treinar o nosso irmão a ficar transgredindo a sua consciência. Porque daqui a pouco ele transgride a consciência num ponto que nem de fato pecado é, se ele tivesse um entendimento pleno da questão, mas ele pode ele ser estimulado em outras situações que são sim pecado, a estar daí com a guarda mais baixa e mais pronto a novamente transgredir a consciência. Transgredindo naquele ponto ali, daqui a pouco é só mais um passinho, ele está transgredindo em outros pontos mais graves ainda. Por isso a importância da consciência não ser transgredida, de nós, termos uma boa consciência, servirmos a Deus com uma boa consciência. Isso é muito importante. Aqueles que abandonam uma boa consciência correm o risco de naufragar da fé. Vejam 1 Timóteo capítulo 1. E é isso aí, meus irmãos.